Então aqui nós temos um diagrama e uma explicaçãozinha do que são rochas ígneas, tá? Então rochas ígneas, elas são rochas formadas a partir do magma, tá? Existem dois tipos principais de rochas ígneas, tá? São as rochas ígneas intrusivas ou plutônicas, elas se formam a partir de um vazamento de magma no interior da Terra, tá? E então a gente pode ter rochas extrusivas que se formam no exterior da Terra. Quando o magma atinge a crosta terrestre, ele passa a se chamar lava. Tá? O que motiva o magma a subir em direção à crosta terrestre é a sua menor densidade em relação às rochas circundantes. Tá? Em relação ao estado físico do magma, pode-se dizer que o magma está predominantemente no estado líquido, tá? Mas possui também substâncias no estado sólido e gasoso. Tá? Então a gente tem aqui um magma, tá? Ele ascende do manto devido à menor densidade dele, tá? Então ele acaba sendo expelido do manto, tende a subir para o interior da crosta terrestre, tá? E aí a gente tem uma bolsa de magma aqui no interior da crosta terrestre, e aí se essa temperatura das rochas aqui em volta for baixa o suficiente para que haja a solidificação do meu magma, tá? Eu vou ter uma rocha intrusiva, uma rocha plutônica, tá? Eventualmente, o meu magma ele pode descrever o caminho da crosta terrestre até a superfície da crosta terrestre, tá? Quando ele atinge a superfície da crosta terrestre, eu vou chamar de lava. E essa lava vai formar uma rocha, porque ela vai ser resfriada, né? Imagina uma rocha a 500 graus Celsius, não tem como manter essa temperatura na superfície da crosta terrestre, né? Então o que acontece é que entra em contato com a temperatura ambiente, que é bem abaixo da temperatura de fusão dessa rocha, e essa rocha vai formar uma rocha extrusiva, ou uma rocha vulcânica, formada no exterior da Terra, tá? Então esses são os dois tipos diferentes de rochas ígneas, tá? Rochas extrusivas, elas normalmente têm granulação muito mais fina, tá? Eventualmente elas podem até ser amorfas, tá? Porque a solidificação dela, devido à diferença de temperatura entre a temperatura dela que ela sai e a temperatura que está aqui no ambiente, a diferença de temperatura é tão alta que a solidificação dela é muito rápida. Tá? Solidificação rápida, vocês vão aprender isso tanto em metalurgia, quanto para os metais, quanto para os minerais, tá? Quanto mais rápido de solidificar, menos tempo as coisas têm para se organizar. Então, menos tempo a gente tem para produzir grãos e grãos com qualidade, com tamanho razoável, tá? Quem dirá cristais que a gente consegue observar o olho nu, tá? É muito difícil com rochas ígneas extrusivas eu ter cristais grandes, tá? Já com rochas ígneas intrusivas, esse resfriamento ele pode ser bastante devagar, tá? Ele pode ser rápido eventualmente, mas ele pode ser muito devagar a ponto de conseguir produzir cristais de faces bem definidas, tá? Então, via de regra, existe essa questão da morfologia das rochas intrusivas e extrusivas, tá? Sendo as extrusivas com granulação menor, tradicionalmente as intrusivas podendo apresentar cristais maiores, tá? E também temos esses diferentes tipos de formação de rochas, tá? Então aqui a gente está tentando caracterizar princípios básicos aqui de quais os tipos de rochas ígneas e como elas se formam, tá bom? Então vamos adiante ali dar uma olhada nas rochas metamórficas, tá bom? Então vamos para o nosso último tipo de rocha aqui, né? Que são as rochas metamórficas, tá? Então os tipos de rochas metamórficas, eu vou falar de diferentes tipos de metamorfismo, tá? As rochas metamórficas são formadas quando os minerais das rochas pré-existentes são mudados física e ou quimicamente sob a influência de temperaturas e ou pressões nas quais elas são instáveis, tá? As principais variáveis que influenciam no metamorfismo da rocha são calor, presença de fluidos e pressão, tá? Então, existem tipos de metamorfismo, tá? Então, o que o metamorfismo faz? Tá? Ele faz acontecer a mudança de uma rocha através do contato com fluidos ou da presença de calor, tá?
da pressão excessiva, tá? Então ele acaba transformando as rochas, seja ela transformando quimicamente, mudando a composição química, mas principalmente transformando fisicamente, também mudando a estrutura cristalina das rochas e tal, devido à elevada pressão. Então a gente tem tipos de metamorfismo diferentes, tá? Tem o metamorfismo regional, tá? O metamorfismo regional ele ocorre em altas profundidades devido a elevadas pressões e temperaturas nesse ambiente. O que acontece? Quanto maior a profundidade do meu material, tá? Maior a pressão. Tá? Então, se eu chegar numa profundidade tão grande, que a pressão está tão alta, que toda aquela região que tenha essa alta pressão vai acabar sofrendo metamorfismo, a gente tem isso chamado de metamorfismo regional. Tá? Como que eu posso também fazer gerar uma pressão grande o suficiente para causar um metamorfismo mais pontual? Tá? Seria o metamorfismo de deslocamento. Tá? Quando eu tenho impacto, tá? Imagina que aqui ocorreu uma falha, um falhamento, tá? E esse falhamento em um local aqui vai absorver boa parte do impacto dessa falha. Tá? Isso eu vou ter nesse local aqui, onde sofreu o impacto, a maior parte do impacto da falha, tá? Vai ocorrer um metamorfismo chamado metamorfismo de deslocamento, tá? Que ele foi gerado pelo falhamento da crosta. Tá? E aí tem mais outro, esses aqui são metamorfismo basicamente só sem alteração, basicamente só por pressão, tá? Não tem presença de fluidos nem calor afetando esse metamorfismo aqui, esse regional de deslocamento. Mas eu posso ter o metamorfismo de contato, tá? O metamorfismo de contato ele pode ser de duas formas: o termal, que é decorrente de aquecimento da rocha encaixante pela intrusão de magma. Então a gente tem um lugar aqui onde eu tenho uma rocha que ela entra em contato com magma, né? E o calor desse magma aqui, né, acaba induzindo a mudança, tá? A mudança da rocha encaixante, que se chama, né? Então essa rocha encaixante ela vai acabar mudando a estrutura dela, tá? A estrutura dela devido ao calor gerado por esse magma nas vizinhanças, tá? Então esse é o metamorfismo de contato termal, tá? Sofrido por uma rocha encaixante, que é a rocha que abriga o magma, que é a bolsa de magma, devido ao calor gerado por esse magma, tá? Quando eu tenho interação química, quando ocorre uma reação entre a minha rocha encaixante e o magma, tá? Eu tenho metamorfismo hidrotermal, tá? Então eu tenho reação química entre a rocha encaixante e o magma, mudando a rocha encaixante. Então eu tenho isso chamado de metamorfismo de contato hidrotermal, tá bom? Então aqui estão os dois tipos de metamorfismo, tá? Então ele é condicionado à presença de calor, fluidos ou pressão. Tá? E a gente tem os tipos aqui que é exclusivamente devido à pressão e os que estão mais relacionados ao calor. Ao calor e à presença de fluidos, tá? Que sempre dependem de uma intrusão de magma que vai mudar a rocha. Eventualmente ele sofre reações químicas, eventualmente não sofre, é só pelo calor mesmo, acaba mudando a estrutura da rocha. Tá? Então esses são os dois tipos, esses são os 4 tipos diferentes de metamorfismo. E agora a gente vai fechar ali mostrando o ciclo das rochas e depois vamos fechar a nossa aula, tá bom? Vamos adiante. Então vocês podem imaginar que isso aqui, tudo que eu apresentei agora, pode mostrar o que acontece de um ciclo das rochas no ambiente. Tá? Então, normalmente as nossas rochas, vamos começar pelo lado da serra. Né? Então a gente tem aqui na serra a formação eventualmente de rochas ígneas, tanto plutônicas como rochas ígneas extrusivas na superfície da nossa serra, né? E aí aqui na própria serra vai haver um ambiente de muito intemperismo, tá? Esse intemperismo vai produzir diversos sedimentos. Esses sedimentos eles vão acabar sendo arrastados pelas escarpas e vão ser depositados nas rochas sedimentares. Tá?
essas rochas sedimentares vão sofrer durante eras e eras geológicas, vão sofrer soterramento até chegar numa profundidade tão grande que elas vão sofrer metamorfismo. Tá? E aí, na própria crosta terrestre, ela se movimentando, né, ela pode gerar em algum momento ali uma pressão suficiente para sofrer metamorfismo e a temperatura elevar tanto que a gente vai ter a produção de um magma que vai consumir parte dessa nessa nossa crosta que está entrando no manto, né? Então aqui esse magma produzido vai acabar derretendo, né? Fundindo a nossa rocha metamórfica, produzindo novamente uma rocha ígnea, tá? O que eu estou descrevendo aqui para vocês é o ciclo das rochas, tá? Esse ciclo das rochas ele ocorre permanentemente no mundo, tá? A gente vê aqui também, tanto a rocha metamórfica também pode sofrer desgaste, que por algum motivo falhar e produzir sedimentos, tá? Ou ela pode ainda fundir e acabar produzindo uma rocha ígnea, tá? E assim vai indo, as rochas elas sempre vivem num ciclo. Então a rocha metamórfica ela acaba em algum momento sofrendo fusão, a rocha ígnea em algum momento vai sofrer intemperismo, vai produzir um sedimento que vai depositar e formar uma rocha sedimentar, e assim vai girando o nosso ciclo das rochas que vão permanentemente, elas estão em algum estágio, seja sofrendo desgaste, ou sofrendo metamorfismo, ou sofrendo diagênese, então elas estão sempre num ciclo, tá? Então isso aqui eu só estava querendo mostrar o ciclo das rochas, e agora a gente vai para o encerramento ali da aula, tá bom? Bom, queria agradecer a todos que assistiram a aula até aqui, tá? E pedir que, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me procurar em aula, corredores do IF, laboratório de metalurgia, sala dos professores, em qualquer lugar, tá? Ou então mandar alguma dúvida lá no fórum de dúvidas do Moodle, ou se eu estiver usando o Classroom nessa época, vocês podem mandar no Classroom, ou então via WhatsApp, ou, na última hipótese, nesse e-mail, que é também o meu meio de comunicação com quem caiu nessa aula aqui e não tem relação nenhuma com o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, campus Corumbá, tá? Então, se você tiver alguma dúvida, você pode mandar para mim, tá? Lembrando que essa é uma aula só introdutória, onde eu selecionei alguns conceitos para estudantes do curso técnico integrado em metalurgia ou tecnólogo em metalurgia, dependendo da disciplina que eu estiver dando, tá? Então, isso aqui é só um recorte bem básico e introdutório para esses estudantes, e mais para frente, se vocês quiserem saber alguma coisa mais aprofundada, eu posso recomendar livros ou sugerir leituras para vocês fazerem. Se vocês tiverem alguma dúvida que eu não saiba responder, eu também vou ter que dar uma estudada, porque realmente não é a minha área principal de trabalho, tá bom? Então eu queria agradecer a quem assistiu até aqui, tá? E era isso, tá? Boa noite, boa tarde, bom dia, não sei que hora que você está assistindo, mas tchau, tchau.